E se eu te dissesse que a próxima dinastia da Fórmula 1 não virá de quem você espera? Enquanto todo mundo olha para Red Bull, Ferrari e Mercedes, algo extraordinário está acontecendo nos bastidores de envio. E tem um nome brasileiro no centro dessa revolução. A Audi finalmente cansou de ser coadjuvante. E o estupim dessa virada tem um nome que poucos esperavam ver longe da Red Bull: Jonathan Vettel. O homem que construiu a máquina de guerra que levou Verstappen ao domínio absoluto agora tem uma missão ainda mais desafiadora: transformar a antiga Sauber em um verdadeiro monstro de performance sob a bandeira Audi F1 Team. Mas não se engane. O que parece um salto no escuro é, na verdade, uma jogada de xadrez calculada nos mínimos detalhes. A fuga estratégica da Red Bull. Vettel não deixou a Red Bull por acaso. Ele enxergou algo que muitos dentro da própria F1 ainda duvidam: a Audi pode ser a nova potência da era híbrida 2026. E o melhor, Gabriel Bortoleto é uma das peças centrais desse projeto ambicioso. O discurso de Vettel é direto, quase provocativo. Ele promete vitórias e até títulos até 2030. Um prazo audacioso? Sim. Mas vindo de quem entende o jogo como poucos, é um aviso que merece atenção. E ele não está sozinho nessa empreitada. Mattia Binotto, o engenheiro que criou a base do atual motor Ferrari e conhece como ninguém o DNA da escuderia, foi chamado para comandar o coração técnico do projeto. Essa dupla representa o casamento perfeito. Estratégia britânica encontra engenharia italiana. E no meio disso tudo, o talento brasileiro surge como elemento capaz de incendiar o paddock. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aperte o sininho porque essa história está só começando, e você não vai querer perder nenhum capítulo dessa revolução. Mais que tecnologia, uma revolução cultural. A Audi está jogando pesado, e Vettel sabe que essa revolução não é apenas mecânica, é cultural. Ele quer transformar uma equipe que há poucos anos lutava para entrar no Q2 em uma estrutura capaz de enfrentar Mercedes, McLaren e Ferrari de igual para igual. O curioso? Para isso, ele não está apostando apenas em tecnologia. A palavra-chave dentro da fábrica em envio é mentalidade. Vettel vem repetindo como um mantra que o erro da Sauber foi se conformar com pouco. Agora a meta é clara: agir como campeões antes mesmo de vencer como campeões. E é aqui que entra o papel simbólico de Gabriel Bortoleto. O termômetro da mudança. O brasileiro tem sido o termômetro dessa transformação. Jovem, técnico, detalhista e com um estilo de pilotagem consistente sob pressão, ele reflete perfeitamente a filosofia que Vettel tenta implantar. Nos bastidores, há quem diga que a escolha de Bortoleto foi pessoal do chefe inglês, justamente por enxergar nele um piloto com perfil cirúrgico, aquele que maximiza o carro e entende a parte técnica em detalhes profundos. Isso é essencial para a nova geração de motores híbridos que está chegando. O ponto de virada. O GP da Inglaterra foi a prova concreta de que o método Vettel começa a dar frutos. O pódio histórico de Nico Hülkenberg, o primeiro da equipe em 239 GPS, não foi coincidência. Foi a confirmação de que algo estava mudando. Desde então, a moral interna da equipe virou de cabeça para baixo. O ambiente antes pesado e descrente se transformou em uma oficina efervescente de ideias. As reuniões agora não são para justificar fracassos, mas para discutir estratégias de vitória. E Vettel, como bom estrategista, não tem pressa. Ele conhece a curva de aprendizado de uma equipe em transição. Vindo da Red Bull, onde tudo é cronometrado ao milésimo, ele sabe que a excelência não se impõe, se constrói. Um time de corrida é como uma família. Se você muda tudo de uma vez, quebra o equilíbrio, disse ele em Singapura. Essa frase define a filosofia aplicada à risca dentro da fábrica. O plano ousado por trás do discurso calmo. Mas por trás desse discurso ponderado há um plano muito mais agressivo. Vettel e Binotto estão reestruturando a equipe como se fosse uma mini Red Bull, mas com a assinatura tecnológica da Audi. A fábrica em envio passa por uma transformação silenciosa: novos bancos de prova, túneis de vento redesenhados e integração digital completa com os laboratórios de Ingolstadt. Fontes internas afirmam que a Audi está investindo mais de 500 milhões de euros em infraestrutura. Um valor digno de quem quer chegar para ficar, não para passear. 2026, o ponto de ignição. E claro, 2026 é quando tudo explode. O novo regulamento técnico promete ser o mais radical desde 2014, e Vettel vê aí a brecha perfeita para bagunçar a ordem estabelecida. Motores híbridos de nova geração, combustíveis sustentáveis e foco em eficiência térmica, três pilares que casam perfeitamente com o DNA tecnológico da Audi.
Em outras palavras, esse novo regulamento é a chance de ouro que a Sauber esperava há décadas. Mas o sucesso nesse tipo de revolução depende de mais do que motores potentes. A grande dúvida é: a Audi conseguirá construir um chassi competitivo logo de cara? A genialidade de Binotto. É aqui que entra a maestria de Binotto. O italiano está reconstruindo o departamento de aerodinâmica do zero, apostando em conceitos inspirados na McLaren e em parte da filosofia de downforce da Red Bull. É uma mistura arriscada, mas se der certo pode colocar o time em uma posição que ninguém espera. Enquanto isso, Vettel trabalha na cultura de execução impecável. Ele é obcecado por eficiência. Durante os treinos livres, é comum vê-lo observando pit stops como se ainda estivesse na Red Bull. Ele corrige gestos, analisa tempos, cronometra cada movimento. A ordem é clara: queremos ser os melhores em tudo o que o público não vê. O simbolismo é poderoso. O homem que inventou o pit stop relâmpago na Red Bull agora tenta transformar uma equipe esquecida em um modelo de precisão alemã. Bortoleto, mais que velocidade. E no meio dessa revolução, Gabriel Bortoleto se torna o rosto de uma nova era, um brasileiro dentro de uma equipe alemã que sonha em fazer história. Nos bastidores, engenheiros contam que Bortoleto impressionou o departamento técnico logo nos primeiros simuladores. Enquanto outros pilotos se concentram apenas em sensações de pista, ele fazia análises detalhadas de telemetria, correlacionando o comportamento do carro com as respostas do sistema híbrido. Ele pensa como engenheiro, disse um membro da equipe. Isso é raro em alguém tão jovem. A comparação com Oscar Piastri é inevitável. Ambos são metódicos, analíticos e com uma leitura de corrida acima da média. Mas o diferencial de Bortoleto está na combinação entre agressividade controlada e leitura estratégica. Ele ataca como se tivesse 20 corridas de experiência, mas defende como se tivesse 100. Esse equilíbrio vem chamando a atenção não apenas da Audi, mas também de rivais que começam a enxergá-lo como o novo rosto da era híbrida, transformando a dinâmica da equipe. Dentro da Sauber, a presença de Bortoleto alterou a forma como o time trabalha nos fins de semana de GP. Vettel percebeu que podia usar o estilo técnico do brasileiro como espelho para elevar o padrão coletivo. As reuniões de feedback agora são lideradas por Bortoleto e Hülkenberg em conjunto, e o contraste entre experiência e juventude tem sido vital. Nico é o veterano metódico. Bortoleto, o instintivo racional. A junção dos dois está moldando uma cultura que a Audi valoriza: combinar a precisão alemã com a ousadia latina. Preparado para o futuro. Em termos técnicos, o estilo de pilotagem de Bortoleto conversa perfeitamente com o conceito que a Audi quer para 2026. Os novos carros terão menos carga aerodinâmica e mais potência elétrica, o que exigirá transições suaves, controle de energia e sensibilidade no acelerador, exatamente onde o brasileiro se destaca. O domínio sobre a modulação do pedal e o gerenciamento térmico dos pneus o colocam como um piloto naturalmente adaptado à filosofia do novo regulamento. Não é à toa que Vettel o enxerga como um piloto de desenvolvimento moderno. Ele não apenas dirige rápido, ele entende porque o carro é rápido. Esse tipo de mentalidade é ouro em tempos de regulamentação nova, quando cada detalhe pode significar meio segundo por volta. O chefe inglês inclusive já deixou claro que quer que Bortoleto lidere a evolução do carro 2026 desde o primeiro teste. A corrida que mudou tudo. O ponto de virada aconteceu no GP da Hungria, quando o brasileiro terminou em sexto lugar após um instint final impecável com pneus médios desgastados. Aquela corrida sob calor intenso e com múltiplas estratégias foi a mostra de que Bortoleto não apenas sobrevive na pressão, ele cresce dentro dela. Vettel chegou a comentar em tom de orgulho: o garoto manteve a calma que pilotos veteranos perderiam. A disputa silenciosa nos bastidores. Mas há outro lado dessa história. A presença de Bortoleto também começou a gerar incômodo em outros paddocks. Fontes próximas à McLaren e Williams afirmam que a evolução do brasileiro reacendeu uma antiga disputa de bastidores: quem vai conseguir segurá-lo até 2030? Isso porque o contrato com a Audi, embora sólido, tem cláusulas de performance que permitem revisões a partir de 2027. Vettel, acostumado a trabalhar com Verstappen e Ricciardo, sabe reconhecer um talento que vai além da velocidade pura. Para ele, Bortoleto tem inteligência emocional de campeão. E isso é o tipo de ativo que não se compra com investimento, nasce da mentalidade. Segundo o chefe inglês, o brasileiro tem o dom de transformar pressão em produtividade. A batalha está apenas começando. Mas será que a Audi vai conseguir quebrar o domínio das gigantes? Até que ponto Vettel e Binotto conseguem reinventar uma estrutura inteira em apenas um ciclo de regulamento? O projeto é ambicioso.
As apostas são altas. O pódio de Hülkenberg foi só o aperitivo. A verdadeira batalha começa agora, e 2026 promete ser o ano em que a Audi deixará de ser promessa para se tornar ameaça real. E você, acredita que a Audi consegue chegar ao topo até 2030 com Bortoleto como protagonista? Deixe sua opinião nos comentários. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa revolução que está apenas começando na Fórmula 1. Vamos acompanhar juntos cada passo dessa jornada histórica.